Amigos, boa noite. É com muita satisfação que recebemos todos vocês aqui em nossa casa. Eu queria pedir a bênção dos nossos amigos espirituais, nossos mentores, ao Mestre Jesus, que Ele possa estar nos conduzindo nos trabalhos dessa noite e em todos os nossos caminhos, onde quer que a gente esteja, em qualquer momento da nossa vida. Hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso amigo, o Afonso Chagas. Ele é conselheiro da União Espírita Mineira, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e integrante do setor de juventude da União Espírita Mineira. Para começar o nosso trabalho nessa oitava semana espírita de Almenara, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Toninho de Itaubim para fazer a prece inicial. Por estar aqui nesta casa abençoada, para aprender mais um pouquinho. Queridos irmãos de Almenara, de toda a região circunvizinha, que haja muita paz em nossos corações, para que, sustentados na paz verdadeira que dimana do Cristo, nós possamos dialogar em torno daqueles pontos que definem a renovação humana na Terra. Era abril do ano de 1864, 149 anos atrás. Ano que vem nós comemoraremos 150 anos de edição, da primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, livro Luz, que, refletindo a mensagem de Jesus para a Terra, elucida a base necessária para a compreensão do Evangelho que chamamos Novo Testamento. E compreendendo o Novo Testamento, compreenderemos também o Velho Testamento, a Bíblia integralmente, em tempo e espaço, para nos compreender a nós próprios e podermos transitar pela luz. O Senhor tinha dito, naquela quinta-feira que antecedeu a sua morte, sua prisão, após a ceia, durante a ceia, Ele diz aos discípulos: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma síntese, junto com a clara codificação, mas notadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, o efetivo retorno de Jesus ao planeta, não em corpo de carne e osso, mas em corpo de doutrina. Doutrina que, uma vez ingerida pelo estudo, irá verdadeiramente nos fazer compreender qual é a boa vontade de Deus em relação a nós. Naturalmente, nós que já estudamos a semana inteira dos vários livros da codificação, cada um abrange um aspecto, foi trabalhado esses dias, e amanhã nós teremos ainda mais um estudo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores da humanidade inspiraram o codificador a organizá-lo, a escrevê-lo, a primeira ideia que veio, e como primeira edição, chamava Imitação do Evangelho. Era uma imitação.
A potência do conteúdo definia o caminho para seguir, o modelo e guia, o melhor tipo que Deus tem oferecido à humanidade. Mas logo após, os Espíritos sugeriram que alterasse a titulação de imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus veio à Terra e os seus discípulos, alguns deles se tornando evangelistas, escreveram as notícias sobre Jesus e depois as cartas. Elas são escritas, na sua maior parte, de conteúdos extremamente profundos, numa forma muito enigmática, que ao longo dos milênios, ou ao longo dos séculos, entre os 2 milênios, de certo modo deixou o crente distante das letras, a ponto de a igreja, durante muito tempo, não permitir que os religiosos pudessem ler a Bíblia na sua fonte original. Só depois do século XVI, com Martinho Lutero, na Reforma Protestante, é que vem a possibilidade da vulgarização da Bíblia na mão do povo. Mas era uma letra que permanecia morta, porque faltava a chave para abrir os portais e compreender a mensagem. E esta chave é enviada à Terra no século XIX, a partir do Livro dos Espíritos, com a culminância no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nele Allan Kardec adentra o texto. Ele não irá trabalhar os textos que vão falar da vida cotidiana de Jesus, dos pontos que a igreja tomou para organizar os dogmas, das profecias que vai trabalhar no outro momento, dos milagres. Não, ele irá trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo o ponto básico da moral definida por Jesus. E é este ponto que faz convergir todas as doutrinas para este ponto. Naturalmente, os outros podem ainda gerar questiúnculas, cisâneas, mas o ponto moral, este não. Qualquer que seja o credo, a criatura pode e deve, tem argumentos para conseguir dialogar em torno desta mensagem. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma chave que abre profundamente. Mas Allan Kardec, quando ele começa a inaugurar o livro e ele compõe a introdução, ele vai fazer uma retomada nesta introdução em determinados aspectos históricos da época de Jesus. Ele vai considerar algumas particularidades, algumas nomeações, algumas titulações para facilitar o nosso entendimento. E também irá fazer um resgate histórico. Irá trazer para a triangulação do diálogo a filosofia, notadamente Sócrates, apresentado por Platão. Por quê? No século IV da era cristã, quando Santo Agostinho e os outros pais da igreja começaram a organizar a tradição católica, Santo Agostinho era um filósofo que era um filósofo discípulo de Platão e de Sócrates. E ele organiza este primeiro tratado trabalhando a ideia da fé cristã ou da fé judaico-cristã, submetendo a filosofia de Platão e de Aristóteles, mas fazendo um arranjo entre eles. E assim vigorou a igreja até no século XIII. No século XIII, São Tomás de Aquino irá fazer uma revisão teológica e irá retirar Platão e Sócrates e inserir Aristóteles.
insere Aristóteles, abre um horizonte de uma filosofia humana diferenciada. Uma filosofia que não é mais capitaneada pelas ideias inatas, mas é a filosofia da tábula rasa, a filosofia da experiência, da comprovação. E esse trabalho do São Tomás de Aquino, ele irá facultar, naturalmente, no tempo, isso é uma proposta de Jesus, o surgimento da ciência. A ciência surge no plano horizontal da humanidade terrena, e depois que ela atingiu o ápice das várias ciências, das várias informações, comprovações que a ciência tem, surge o momento de resgatar a fé. Não mais a fé cega, mas a fé agora estribada na lógica racional proporcionada pela ciência. Então, nós aprendemos no livro Nosso Lar, com a instrutora Laura, que os espíritos versados na matemática, eles nos orientam que a experiência humana deve atingir duas linhas, a linha horizontal e a linha vertical, e que uma associada com a outra perfaz o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, onde a horizontal ela simboliza o sentimento masculino, a razão, o pensamento, a lógica, o criticismo. E a vertical representa o sentimento feminino, a intuição, a paixão, a ternura, a bondade, todos os valores femininos. E esses dois planos em equilíbrio, eles irão facultar ao espírito o desenvolvimento das asas do amor e da sabedoria. Então, quando São Tomás de Aquino edita a teologia sustentada no empirismo de Aristóteles, abre o patamar do desenvolvimento racional humano pela ciência. Após esse término de ápice de evolução intelectual, surge a nova revelação que vai trabalhar a profundidade, a verticalização, a fé. E Allan Kardec irá associar a fé religiosa à ciência humana e irá decodificar uma fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela, segundo ele, Allan Kardec, que pode encarar a razão face a face, de frente, em todas as épocas da humanidade. É o postulado fundamental espírita, porque a fé havia, de certo modo, estiolada. Na história da humanidade, a fé, ela obedece, conforme o grau evolutivo da experiência humana, a sua ampliação. No primeiro movimento, lá nas cavernas, saindo das cavernas, o homem primário, ainda acentuadamente nômade, acentuadamente vivendo em hordas, em bandos, trabalhava a fé naquele sentido reativo, uma fé emocional, uma fé circunstancial. Tipo, daria, por exemplo, um raio e não tinha explicação, começava a tributar que aquilo era de algum deus. O fogo, o sol, a lua, o vento, os fenômenos da natureza eram tratados como atuação de deuses. Era uma fé emotiva, uma fé que estava circunscrita ao plano perceptivo da emoção da criatura. Coletivo, o planeta inteiro vivia isso. Acontece que sempre houve, desde que o homem é homem, na experiência humana, aqueles seres que tinham um despertar psíquico ampliado em relação a outros. Nós hoje chamamos médiuns. Naquela ocasião não eram chamados médiuns. Mas esses que tinham esse plano psíquico um pouco ampliado, começaram a visualizar os seres espirituais, começaram a interpretar pela intuição e pela revelação
os fenômenos da natureza. E eles começaram o fenômeno de uma fé diferenciada, no segundo nível. A fé ordenada pelo pajé. A fé traduzida por alguém que percebe o fenômeno, compreende e explica para o outro que não compreendeu. Para o outro que viu o fenômeno e não sabe o que aconteceu. E essa fé, ela demora no horizonte da humanidade durante milênios. Porque, naturalmente, ela dá ganho de causa ao pajé, o pajé elege o cacique, e o cacique e pajé irão domar e domesticar e dominar a população humana, deixando a situação de hordas e de bandos, desenvolvendo o horizonte agrícola, e no desenvolver o horizonte agrícola, a humanidade fixa moradia, estabelece propriedade, e ela agora é organizada não por um patriarca, não num clã, mas pelo cacique, que tem como braço direito e tutor o pajé. Isto vai, claro, sofisticar até chegar aos terrenos dos sacerdotes, onde os sacerdotes detêm a primazia de interpretação das letras sagradas para a população crente que chega. Esse horizonte mental da fé permanece ainda. Só que na humanidade, historicamente, psicologicamente, sociologicamente, já terminou o seu tempo. No século XIX, a humanidade era considerada digna de adentrar no terceiro nível da fé, que é esta fé que chamamos raciocinada. É uma fé onde é dada ao próprio crente, seja ele aquele que organiza a si próprio na fé, conforme a sua decodificação, o seu entendimento dos textos. Então o Espiritismo, ele abre um patamar novo, ele não exclui os sacerdotes tradicionais das outras religiões de maneira nenhuma, mas ele abre ao profitente espírita a possibilidade do questionamento, que outra religião não permite. As outras religiões, elas têm as estruturas fechadas de respostas, de explicações dogmáticas. No Espiritismo, nós não podemos encontrar dogmas fechados, porque todo o assunto é passível de discussão, de descoberta, de entendimento, de compreensão, para que a fé seja sustentada na razão. Isso, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé humana e a fé divina, trata disso. Não nessas palavras que nós estamos dizendo. Mas, para além da fé raciocinada, naturalmente irá aparecer, surgir no horizonte mental da criatura o quarto nível da fé, que é a própria fé. Fides, no grego, significa fidelidade. Fidelidade. A fé, fidelidade. Não é uma fé que raciocina mais, é uma fé que entrega, onde a criatura entrega-se ao Criador, às orientações dos mestres, de forma livre, espontânea, volitiva. É uma fé, como apresentado por nós, por Maria de Nazaré. É uma fé apresentada para todos nós, como de um Francisco de Assis, que diante do convite se entrega, não questiona, abre o coração e faz. Então nós estamos hoje trilhando o terceiro estágio de fé, para no futuro, competente a cada um, com seu ritmo, adentrar nesta fé fidelidade a Deus, honrando-o plenamente, em quaisquer circunstâncias, sem cogitar do porquê e do para quê daquele fenômeno. Mas por enquanto nós precisamos cogitar. Por enquanto a nossa fé precisa estar sustentada no entendimento, na compreensão. Do contrário, nós recuaremos. Do contrário, nós teremos dificuldades
de sustentar a administração da nossa fé, da nossa crença, porque ainda estamos com um ranço muito antigo de que alguém tem que falar para nós as verdades. Por isso, em Espiritismo, não existe sacerdotes, não tem alguém que legisla. A legislação é a codificação, mas nós temos companheiros que estudam, compreendem, tanto quanto outros, e que discutem o assunto em conjunto, numa reunião mais ampla, no sistema de palestra, numa reunião mais simples, na quantidade de pessoas, no estudo sistematizado, sistemático, num grupo, onde pode debater a ideia e afirmar-se na fé. Este é o propósito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Allan Kardec resgata, revelando o Espiritismo, ele resgata Aristóteles e Platão, porque irá trabalhar as ideias inatas, a reencarnação. É o fundamento principal. Aí é chamado até dogma, porque Allan Kardec no início não acreditava na reencarnação. Ele chama dogma. E quando ele coloca no livro do Espírito, o que vem a ser o dogma da reencarnação? É a verdade divina, a misericórdia divina. Onde é uma doutrina professada por Sócrates e por Platão, que era apresentada na Grécia por Pitágoras, que tinha aprendido no Egito e tinha aprendido na Índia. E Allan Kardec vai sistematizar de uma maneira que nunca teve até hoje na humanidade o processo da reencarnação, sustentando toda uma linha onde nós precisamos, a síntese, a palavra não é dele, mas a síntese é do que ele fez e foi colocado no seu túmulo: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei, onde define o processo da evolução, define a reencarnação, define sinteticamente no seu bojo o livre-arbítrio, causa e efeito, e todos os princípios básicos da doutrina espírita que verdadeiramente compreendidos irão facultar-nos o crescimento. E sobre a reencarnação, o Evangelho segundo o Espiritismo faz um tratado no capítulo 4, o capítulo do nascer de novo, onde Allan Kardec irá considerar determinados itens da ressurreição, que os judeus entendiam, mesmo a reencarnação. Sobre a questão dos laços da família, se o Espiritismo ele relaxa, afrouxa, ou se ele sustenta os laços de família com a proposta da reencarnação. Então, a doutrina espírita abre um horizonte novo, resgatando Sócrates e Platão, estabelecendo o horizonte intelectual deles como o ápice, e a fé revelada pelos espíritos superiores também como ápice, fazendo o ângulo de 90 graus. Mas tudo isso começa no primeiro capítulo. O capítulo "Não vim destruir a lei". É extremamente confortador quando Jesus disse isso no passado. Ele não veio destruir a lei judaica, mas ele veio dar cumprimento. Veio vivenciar a lei que era apresentada pelos profetas. E o Espiritismo também diz as mesmas palavras: não veio destruir nem a lei judaica, justiça, nem a lei cristã, amor, mas veio explicá-las, unindo-as, trabalhando uma síntese de ciência e de fé, apresentando esse equilíbrio e oferecendo à humanidade um instrumento de poder livremente, de forma leve, compreender a mensagem das letras do Velho e do Novo Testamento, enigmáticas, mas que agora tornam-se mais claras. E Allan Kardec inaugura o comentário, inaugura a apresentação dos textos sagrados, resgatando os 10 mandamentos. O Decálogo, que é uma síntese de orientações que os benfeitores espirituais ofereceram a Moisés,
quando ele, o grupo judeu, o grupo hebreu, peregrinava pelo deserto, à espera da terra prometida. E todo o tratado do Evangelho segundo o Espiritismo e da codificação espírita no seu plano religioso será interpretar os 10 mandamentos, tanto que eles estão com toda a clareza apresentados nas 10 leis da terceira parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 2 ao capítulo 10 no primeiro, o capítulo 1, a lei divina e natural, e o capítulo 10 no segundo, da perfeição moral. Eles são a abertura e o fechamento dessas leis morais da terceira parte. O capítulo 2, da lei de adoração, a 11º, a lei de justiça, de amor e de caridade, eles todas retratam os 10 mandamentos. O próprio codificador diz isso numa das questões lá do Livro dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo será todo um desenvolvimento nesse terreno. Chega no capítulo 2, é preciso trabalhar a proposta do reino. Jesus disse a Afonso Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Porque se o reino dele fosse deste mundo, os dele lutariam por ele. E essa palavra permaneceu incomodando a criatura por tempo e tempo. Porque por mais que tivéssemos dito ao longo do tempo que o Senhor Jesus era nosso Senhor, o reino dele não estava implantado nem no nosso coração nem na terra, de maneira nenhuma. Nós podíamos ter desejo de amar, desejo de ter como Senhor, mas não verdadeiramente no plano operacional coletivo. Um ou outro vivenciando essa experiência, tudo bem, mas no coletivo não. E o segundo capítulo vem tratar disso. Meu reino não é deste mundo. No primeiro capítulo nós temos um espírito israelita comentando. O primeiro comentário do Evangelho segundo o Espiritismo de um espírito é um israelita do Velho Testamento, sintetizando ali os 10 mandamentos. Ele vai comentar. Já no segundo capítulo, o meu reino não é deste mundo, nós temos uma rainha de França. Ela foi rainha. Ela dominou na França. Ela reinava na França. Ela impunha a sua vontade e era adorada. Mas ela chega ao mundo espiritual rebaixada, desqualificada, porque ela não tinha realeza nenhuma. A realeza dela era terrestre, não era realeza moral. E ela vem dar o testemunho da decepção, da frustração dela chegar ao mundo espiritual e encontrar criaturas que ela não dava nenhum valor, os mais misérrimos dos lacaios dela, melhores do que ela no mundo espiritual, aos quais ela tinha que fazer reverência. Extrema humilhação para ela, mas ela aprendeu e pediu a Jesus a oportunidade de poder escrever a própria história no momento da revelação, que está falando de reino. Porque o processo não está no campo exterior da função que a criatura tem na vida, mas o processo da realeza de Jesus está na substância interior, no como a criatura se comporta, como ela movimenta em meio à função que ela executa na vida. Meu reino não é deste mundo, é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo aquele horizonte do nosso entendimento sobre o problema real. Qual é a realidade da vida? E Allan Kardec amplia o horizonte no terceiro capítulo, quando vai tratar das moradas na casa do Pai. Até pouco tempo antes de Allan Kardec, 300 anos antes, o povo achava que a Terra era quadrada. Terminando Portugal, tinha uma grande cachoeira, um abismo. E aí, as ideias sobre o mundo eram a coisa mais complexa. Com as navegações do Cristóvão Colombo, do Vasco da Gama e de outros, descobriu a esfericidade
densidade da Terra. Não tem nada de quadrado. Mas ainda vigorava firmemente, apesar de já ter revelado que não era assim, vigorava na ideia de muitas pessoas que a Terra era o centro do universo. O Galileu, Copérnico, Kepler e outros já haviam trabalhado a ideia de que o centro do sistema era o Sol e a Terra era um satélite. Mas para a população geral, a ideia ainda não tinha ganhado foro de ciência. E o Espiritismo, ele vem ainda ampliar mais. Não só em falar que a Terra não é centro mesmo, ela é periferia, porque centro é o Sol no nosso sistema, ela vem mostrar as outras moradas. Os outros planetas como vivências, ou como casas onde o espírito humano pode viver, cada um do seu grau sensível de evolução. E até hoje a ciência humana não comprovou vida em outros planetas. A doutrina espírita já revela isso há 150 anos, aproximadamente, um pouco mais. Mas a ciência humana ainda não comprovou, não tem postulado, mas não tem certeza. E a doutrina espírita já traz esse processo. Então nós teremos outros mundos que são moradas, cada um num grau evolutivo, sendo que todos os mundos partem da base mais simples, primária, até atingir a culminância dos mundos celestes ou divinos. E a Terra é um mundo que na atual conjuntura vive o segundo estágio, mundo de expiação e prova. Mas deverá, em tempo adequado, atingir a condição de mundo divino, de mundo celeste. Para isso, ele terá que transitar para as outras fases da regeneração, dos mundos felizes, até atingir as coisas mais supremas, os mundos divinos. Todos os planetas fazem assim. Mas Allan Kardec também cita, neste capítulo 3º, que não só os planetas são lugares de habitação, mas que os planos que envolvem os planetas materiais, chamados por nós hoje plano espiritual, por ele, Allan Kardec, de erraticidade, são locais onde o espírito desencarnado habita por um tempo, esperando nova encarnação. Então ele trabalha as moradas tanto naquilo que tange ao plano material, vários mundos, quanto que tange as dimensões espirituais após a desencarnação, dando um lugar que já foi tratado no livro, o livro dos Espíritos, será tratado depois no céu e inferno, dando um lugar para depois da morte, para onde eu vou para depois da morte. E ele vai apresentar essa síntese. E lá nós teremos uma síntese de orientações do Espírito Santo Agostinho. O Santo Agostinho, que outrora foi pai da Igreja Católica, na fundamentação da primeira teologia, ele agora é organizador do Espiritismo, desencarnado, e naturalmente ele veio tratar de assuntos que ele não conseguiu tratar naquele tempo encarnado. Irá tratá-los de forma mais abrangente. Será do Santo Agostinho a expressão que todos nós deveremos atingir. Coube a ele, porque ele fez isso quando estava encarnado. O tratado íntimo, chamado autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, ele nos dá uma orientação segura do que fazermos para atingir o plano chamado autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo. Proposto pelo espírito Apolo, através de uma pitonisa na Grécia. Lido no frontispício do templo de Apolo por Sócrates, vulgarizado no mundo ocidental por Sócrates, mas orientado praticamente como fazer por Santo Agostinho, que aprendeu de Sócrates e que está nos ensinando. Está todo o plano delineado nesse tratado. No capítulo 4 nós já falamos, trata da reencarnação. E após esses 4 capítulos extremamente conceituais
dando base sobre a lei, a realeza, as moradias e a reencarnação, Allan Kardec escreve o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, maior em quantidade de páginas, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Começa a explicação com a justiça das aflições. Não há aflição injusta na terra. A única aflição injusta que possa ter, ele vai comentar mais à frente, é alguém que voluntariamente pratica o suicídio. Voluntariamente rebela contra Deus na melancolia, na depressão e outros elementos. Mas as aflições que não foram causadas pela criatura, pelo suicídio ou pela melancolia e outros elementos assim, elas todas são justas e definem o plano divino do convite ao ser para que através da aflição ele possa se reajustar diante da lei. E após a justiça das aflições, ele abre dois horizontes muito importantes. Tem aflições que as origens delas estão nas causas atuais desta vida. E tem aflições que as origens delas estão como causas em vidas passadas. E ao lermos os dois textos, a maior parte das aflições tem causa nesta vida. São justas, mas nós poderíamos tê-las evitado. E a menor parte tem causa na vida passada. São justas e que não temos como evitá-las de acontecer, mas podemos trabalhar para abrandá-las. Emmanuel escreve, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, um livro chamado Perante Jesus. E nesse livro, Perante Jesus, Emmanuel considera um capítulo que ele diz assim: toda vez que a lei de justiça delibera procurar o devedor, manda a lei da misericórdia que, se encontrar o devedor em trabalho ativo da caridade, a pena seja suspensa. Se a pena não puder ser suspensa de todo, que ela seja aplicada com atenuantes, ou com os atenuantes devidos, por causa do trabalho da caridade. Então tem causas anteriores às aflições, sim. Mas nós vamos pensar o seguinte: nós que já estamos começando os movimentos da caridade, trabalhando no bem, que recebemos impactos do ontem e do hoje, já vem abrandado pela misericórdia. Talvez outros irmãos que ainda não procederam no trabalho da caridade, e aqui nós não estamos falando que talvez nós mesmos espíritos não estamos na caridade ainda não. E tem gente que não é espírita que está na caridade, né? Não é questão de rótulo religioso, de maneira nenhuma. Outros irmãos que ainda não adentraram na caridade, quando a lei da causa anterior chega mesmo, violenta com a expiação. E nós precisamos, já que compreendemos essa cena, nos ajudar. Ou ajudar a que os benfeitores melhorem as nossas condições de sofrimento. Para sofrer menos. Aprender mais com as dores. O capítulo 5 é um tratado. Lá nós vamos encontrar logo em seguida um item que diz assim: esquecimento do passado. Eu não lembro do passado. Olha, se a gente lembrasse de tudo que é o nosso passado, nós podemos até acreditar que isso valesse a pena. Mas nós não lembramos quase nada do nosso passado. Quase nada. Se perguntar o que nós fizemos dia 25 de outubro de 2012, a não ser que tenha sido aniversário da pessoa, mesmo que tenha sido aniversário, ela não saberá dizer o dia inteiro que ela fez, não. Se eu perguntar o que fez no dia, nós teremos dificuldade. Ele não sabe, não vai mesmo. Se eu perguntar de 2011, piorou. Se eu perguntar de 2005, aí que eu nem sei se existiu isso. Eu não lembro. Lembro de algumas coisas da vida, algumas coisinhas que a gente fica preso nele. Principalmente problema. Nós gostamos de ficar preso em problema.
Gostamos. Mas o esquecimento do passado, o esquecimento das coisas, é uma condição da própria mente. Não é perda. É não ficar ocupando com coisa que já passou. É questão de ocupar com o que pode ser feito agora. Que hora que eu tenho que ocupar com o que já passou? Na hora do autoconhecimento. Aí sim. Aí eu olho, é igual o motorista que está dirigindo. É olhar o retrovisor do carro. Ele não fica só namorando o retrovisor, não, que bate o carro. Ele tem que olhar, dar uma olhadinha, só para o autoconhecimento, para ver. Esse conhecimento permite fazer ultrapassagem? Esse conhecimento permite fazer o movimento? Não, então não faça. Indo ao passado, na hora do autoconhecimento. Porque aí eu posso olhar o passado, avaliar o que não foi bom, para corrigir agora. Mas ficar o dia inteiro remoendo coisa do passado, só vaca que fica remoendo coisa. Não podemos ficar remoendo, não. Deixa as vacas remoendo. Tem muita vaca aí na estrada, pelo mato, e nós vimos aí, pelas fazendas aí. Deixa elas lá remoendo. Nós cá vamos trabalhar um outro processo. Bem-aventurados somos nós quando a aflição nos chegar e nós conseguimos encontrar a inteligência necessária, fé raciocinada, vertical da fé, horizontal da razão, encontrá-la em equilíbrio para poder encontrar uma alternativa, para a saída criativa daquele processo. E aí, gente, Allan Kardec irá apresentar a joia, o coração do Evangelho segundo o Espiritismo. O 6º capítulo, o Cristo Consolador. É Jesus de volta, o grande médico das almas, o grande terapeuta divino. É Jesus de volta consolando a criatura. O consolo tem todas as palavras, todos os capítulos, todos os textos. Mas ali nós temos uma síntese nesse 6º capítulo. O Cristo Consolador. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel e abre aquele horizonte para nós do entendimento. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Abrindo o patamar para nós, de coração para coração, de alma para alma, de Senhor e Mestre para aprendiz e discípulo, aprender a amar. O 6º capítulo, com as mensagens sublimes do Espírito Verdade, irá novamente repetir o equilíbrio das forças horizontais e verticais, fazendo o ângulo de 90 graus, quando define os 2 mandamentos para o espírita, ou os ensinamentos. Amai-vos é o primeiro, vertical. Instruí-vos o segundo, horizontal. Para que a instrução e o amor, a teoria e a prática, a vivência fraternal e a compreensão intelectual, caminhando juntas, procedam daí o valor na intimidade da criatura para a irradiação diante da luz. E assim sucessivamente, nós não podemos falar de todos os capítulos, porque tem uma vai ligeira e fagueira ali, e a coisa não dá muito. Mas o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, irá resolver um problema até então da intelectualidade humana ao ler a letra do Novo Testamento, porque tinha por pobre de espírito uma pessoa desqualificada. Mas Jesus dava ao pobre de espírito o qualificativo de bem-aventurado. E que ele teria o reino dos céus. Mas se o homem entendia pobre de espírito como uma desqualificação, como compreender isso? E coube então a Allan Kardec e os benfeitores da dimensão que pobre de espírito é aquele que reconhece a carência de, qual Sócrates era um sábio que sabia que nada sabia. Ele dizia: eu sou um sábio que sei que nada sei. Eu sou um sábio, mas o que eu sei é gota. O que eu desconheço é oceano. Então, o bem-aventurado dos pobres de espírito abre para nós esse patamar do reconhecimento da nossa carência. Somente quem se sente carente busca algo. Nós achamos que não devemos buscar pela carência, mas é a partir da carência
Porque se eu buscar pela carência, é fazer bobagem. Mas se eu buscar a partir da carência, é sabedoria. Então nós, quando sentimos falta de, precisamos buscar. Falta de espírito, buscar. Como é que busca espírito? Pela humildade, não pelo orgulho. O tratado é para falar para nós em torno da humildade. O orgulho é que tem feito nos perder diante da vida espiritual. Mas a humildade é aquele postulado, aquele proceder que define o enriquecimento do espírito diante de Deus. E lá nós encontramos uma mensagem do Espírito Ferdinando. Ela vale só pelo título. Mas é claro que se ler a mensagem compreender. O título que ele dá à mensagem é A Missão do Homem Inteligente na Terra. Até agora, nós temos ufanados de sermos inteligentes. Mas talvez em escala coletiva não tenhamos utilizado a inteligência inteligentemente. Utilizamos, claro, egoisticamente, orgulhosamente, naturalmente, então, tem um problema. Mas, com a missão do homem inteligente na Terra, o Espírito Ferdinando vai posicionar-nos naquela condição de sermos capazes de usar todas as nossas possibilidades, todas as nossas faculdades em favor do bem comum, coletivo, diante de Deus e também de si próprio. As bem-aventuranças continuam, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, onde várias mensagens sobre as virtudes são apresentadas, expressando para o espírito humano entendimento verdadeiro, que não é por graça de fora para dentro que ele encontrará harmonia psicológica. Não é Deus quem dá, é Deus quem responde ao movimento da criatura. Então é a graça de dentro para fora, onde a criatura movimenta-se e a divindade também, após, movimenta. Onde a criatura age e a divindade oferece-lhe como consequência os valores. Um espírito amigo trata lá sobre a paciência, num desses capítulos, ele diz assim, ele fala sobre a paciência, ele começa dizendo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Abre um horizonte para entendimento da dor. Ela é bênção, não é maldição. Veja que já foi tratado lá no capítulo 5 e agora volta no capítulo que trata da paciência. Ele está dizendo para nós que você quer desenvolver paciência, aprenda, compreenda como? Compreenda a linguagem dos fenômenos adversos como proposta para desenvolvimento da consciência, da paciência, desculpa. Imagine que nós vamos abrir a porta, a chave cai. Já estamos atrasados. Já tínhamos tentado vestir a calça colocando o pé direito na calça esquerda, na perna esquerda. Horário de verão, nós acordamos, o relógio despertou, o soneca despertou, perdemos a hora. Aí a hora que a chave caiu, não é hora de xingar, chutar a porta, né, brigar, nem nada. É teste de paciência. Aí chegando na via pública, vamos pegar a condução. E a condução vem naquela velocidade, né? Passos, modo turismo. E nós apressados. É hora de testar a paciência, a espera. Sucessivamente. Os eventos adversos são oportunidades de desenvolver a paciência. E assim vai tratando, hoje é no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Abre o patamar do imperativo amor. Amai como a si mesmo, diante da vida. Neste capítulo 11 nós teremos uma mensagem de Emmanuel, no item 11, chamado egoísmo. O egoísmo tem perdido a criatura. Avançando um pouco mais, nós temos o 12º. Esse 12º capítulo vai tratar sobre o amor ao inimigo. Aí foi na ferida
Porque a proposta do amor ao inimigo que Jesus tinha dito no sermão da montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele não era entendido vivencialmente pelo religioso. Não era. E Allan Kardec vai explicar. Realmente, não é natural votar ao inimigo o mesmo sentimento afetuoso que se tem ao amigo. Não é natural. Ninguém pode dizer assim, é natural, eu amo meu inimigo, qual ama meu amigo? Não tem jeito. Isso não é da natureza humana. Mas o Senhor mandou amar o inimigo. Então nós precisamos aprender como. E aí Allan Kardec vai fazer um tratado nos ensinando que é não desejar o mal ao inimigo, não opor resistência quando ele quiser reconciliar, estar sempre aberto, orar para que ele tenha êxito na vida, desvincular-se dele. Porque quando eu desejo mal a alguém, quando o mal chegar para ele, eu tenho que estar perto para ver. E esse perto pode ser pai, filho, irmão, esposo, esposa. A gente fala assim, eu hei de ver a sua tragédia, a sua... Fala assim, não. Porque o dia que eu estiver na tragédia, eu estou lá pertinho, sofrendo junto. Vamos amar, pedir a Deus que abençoe as pessoas. O capítulo 12, que faz esse tratado do amor ao inimigo, ele abre para nós o patamar do real entendimento de Jesus em como amar o inimigo. Vigilância, porém brandura. Vigilância no trato, porém assertividade espiritual proporcionando àquela pessoa o crescimento também. Quando comentar sobre ela com outro, comentar coisas que são, digamos, boas. Deixar de lado aquelas que não são boas. O mal não merece comentário. E em tempo algum, diz André Luiz, através das mãos benditas de Chico Xavier, a definir para nós patamares de conquistas de evolução. 13, 14 e 15. O capítulo 14 resgata o quarto mandamento da lei, do Decálogo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus te dá. Algumas traduções colocam dará, lá está como dá. É tão importante o tratado da honra ao ancestral, tanto o ancestral biológico, dos pais, dos avós, dos bisavós, dos trisavós, dos tetravós e assim sucessivamente, quanto a honra ao ancestral psicológico, porque eu sou filho de mim mesmo. Nós somos filhos de nós mesmos, psicologicamente, espiritualmente. Nós somos netos de nós mesmos, bisnetos de nós mesmos, trinetos de nós mesmos. Então, essa honra não é somente a biologia constituída na herança familiar, consanguínea, mas é também a história que trazemos. Nessa encarnação é a síntese somatória de tudo que já fomos e já vivemos. E é tão importante esse item que na pedagogia de Kardec, na sua didática, ele colocou o capítulo 14 entre o 13 e o 15. Porque o 13 trata da beneficência, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda que dá a direita. É a caridade material. O óbolo da viúva é a assistência ao necessitado, em síntese. E o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, que é o grande leitmotiv da doutrina espírita, da caridade, onde ali trata da caridade moral. Então, as duas asas de caridade propostas pela doutrina espírita, material e a moral, elas estão ladeando o honrar pai e mãe. O pai biológico, a mãe biológica, o pai psicológico, a mãe psicológica, e sucessivamente, para que a gente consiga verdadeiramente extrapolar os limites da nossa capacidade atual para atingir planos superiores.
E o Evangelho vai trazendo os elementos, capítulo 16. O 17, sede perfeitos. Esse capítulo, sede perfeito, trata do homem de bem. Mas nós queríamos deter numa mensagem do Espírito Lázaro. Lázaro escreveu várias mensagens, vários capítulos. Mas nesse, ele traz a mensagem pontual, que é a mensagem chamada O Dever, item 7 do capítulo 17. O dever é aquele plano moral da criatura, primeiramente para consigo, depois para com o próximo, depois para com Deus. Aí ele continua dizendo assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por estar em antagonismo com os interesses do coração. Para ter que lutar contra os sofismas da paixão, ele põe o dever no plano do sentimento. Lá na frente ele põe o dever no plano da racionalidade. Então o dever está, o dever moral, tanto na razão quanto na emoção, tanto na horizontal quanto na vertical. Precisamos fazer uma auscultação ao dever. A experiência humana, cotidianamente, diz assim, diante de um conflito, diante de uma questão: segue seu coração, segue seu sentimento. O Evangelho segundo o Espiritismo irá dizer: segue o seu dever. Porque o nosso coração, por enquanto, ele está vinculado aos sofismas da paixão. E muitas vezes nós estamos em conflito porque nós queremos coisa que é proibida. A consciência fala: cuidado, não vai não, mas eu quero. E aí alguém fala: segue seu coração, pronto, prato cheio. O Evangelho segundo o Espiritismo fala assim: não faça assim. Segue o dever. Pergunte ao dever se isso vai ferir a lei da consciência, com o próximo ou com Deus. Pronto. Está resolvido o problema. Não tem mais conflito. Porque se nós verdadeiramente olharmos o dever são as funções que temos na vida. Se eu sou filho, eu tenho um dever. Se essa ação minha fere o dever filial, pronto. Se eu sou cônjuge, eu tenho um dever. Se eu sou irmão, eu tenho um dever. Se eu sou subalterno, empregado, eu tenho um dever. Se eu sou superior, empregador, tenho um dever. Se eu sou empregado também, mas superior, tenho um dever. Ou seja, cada função que executamos na vida, no ir e vir, pede de nós um dever. E diante daquela cena, naquele contexto, eu pergunto se o dever vale. Se o dever permite. Se o dever permitir, ótimo. Se não permitir, diz a prudência do Evangelho segundo o Espiritismo que é melhor não. É melhor não. E aí a coisa vai caminhando. Capítulo 18, 19 fala da fé, nós já tratamos, e vai apresentando para nós as equações de entendimento da lei. E Allan Kardec vai tratar de duas questões, dois capítulos muito difíceis. Dois capítulos que não têm comentário de espíritos. Dois capítulos que eles deixaram inteiramente à reflexão dos encarnados. Claro que na obra subsidiária isso é comentado, mas no Evangelho segundo o Espiritismo não. Capítulo 22 e capítulo 23. O capítulo 22 está intitulado Não separeis o homem que Deus juntou. E Kardec vai explicar, bem entendido, o que é isso, separar o homem que Deus juntou. Deus é amor. Só onde tem amor é que Deus juntou. Não tem amor, Deus não juntou nada. Ali é lei de causa e efeito. E é que nós precisamos trabalhar com ela. Vai falar sobre divórcio, sobre essas questões. E não tem comentário de espírito. E no outro, que é a estranha moral. Algumas falas de Jesus que sem a chave da reencarnação, do entendimento espírita, da lei de causa e efeito, fica difícil compreender quando ele diz que aquele que não odiar pai e mãe por amor do meu nome não é digno de mim. Então, para amá-lo, tem que odiar pai e mãe, quer dizer, é uma contradição. Ele que manda honrar, como é que manda odiar? Eu vim lançar fogo na terra, estou doido que pega. Eu vim trazer espada. São palavras
que é necessário a compreensão da verdade para que o entendimento seja feito. Porque tem muita gente que fez guerra, tomando lugares santos, em nome do Evangelho, que Jesus falou que vem trazer espada. Ele não deu lá quando Jesus mandou Pedro guardar a espada na bainha, mas ele aqui que vem trazer espada. Já que vem trazer, eu estou com a espada aqui. Eu vim trazer fogo na casa da gente, que já pôs fogo na casa dos outros, em nome do Evangelho, porque Jesus falou que pôs fogo, levou ao pé da letra. E teve gente que abandonou pai e mãe, porque o Senhor Jesus mandou abandonar pai e mãe, por amor do nome dele. Não é assim. Nós temos que estudar, que aí vai nos ajudar a compreensão. Aí vem o capítulo Buscar e Achareis, e aí vamos caminhando para o final, para as conclusões, onde Allan Kardec irá trabalhar o capítulo Pedi e Obtereis, e ele vai fazer um tratado para nós a partir daí, sobre o Pai Nosso. Allan Kardec culmina o Evangelho segundo o Espiritismo numa síntese de preces. O discípulo, Tiago Menor, está no livro Boa Nova, narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e retratado no livro Boa Nova de Humberto de Campos, Chico Xavier. Tiago chegou e falou assim: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos saber orar. Nós aprendemos a rezar, aprendemos a repetir palavras, mas não aprendemos a sentir as palavras que falamos. Não aprendemos ao longo do tempo a concatenar as ideias. E Allan Kardec, num trabalho primoroso, ele irá estudar passo a passo o Pai Nosso, explicando o que significa cada item, cada conceito emitido pelo Senhor Jesus, ensinando a nós compreender a oração dominical. Quando fala em oração dominical, nós perguntamos às vezes: o que é oração dominical? E algumas pessoas ainda pensam que é a oração do domingo. E não é, gente. Não é porque dominical parece no domingo, que é do domingo, não. Né? É a oração Domini, do Senhor. Domini é do Senhor. Oração do Senhor, dominical. E aí, Allan Kardec abre várias situações do cotidiano, da experiência humana, que trabalha a necessidade da prece. E para cada uma delas, ele organiza, ele sintetiza palavras, frases, que conceitua como pedir bem, como louvar com acerto, como agradecer certamente, verdadeiramente, em todos esses processos, para concluir esta obra magistral de 28 capítulos, que deve abrir para a criatura humana o horizonte da religiosidade mais sublime, a filosofia de Livro dos Espíritos, a ciência metodológica e empírica, experimental de Livro dos Médiuns, agora ganha um novo vértice na triangulação da culminância religiosa, sacra, moral superior, com o Evangelho segundo o Espírito. O que virá depois são adendos. Céu e Inferno, que amplia a quarta parte do Livro dos Espíritos, amanhã vai ser estudado sobre isso. A Gênese, que já deve ser estudada, né? Então, que vai trabalhar outros assuntos, não já estudou. Mas essa triangulação, culminando na moral, é a grande necessidade de todos nós que estamos aqui na Terra. Nós queremos, nessa hora que passa tão rápido, tão breve, mas que no passar registra, e que no registrar lança a semente, e que a semente permanece no nosso coração, que ela possa germinar. Germinando para que tempos futuros transforme-se em árvore. Desejo a todos muita paz, muito êxito na vida. Agradeço a oportunidade, Núbia, no convite. Peço desculpa por qualquer desacerto que tenha tido ao longo do percurso, no estudo, mas desejamos profundamente que os nossos corações permaneçam, apesar das distâncias, às vezes físicas,
espaciais, não distâncias emocionais nem vibratórias, nós possamos permanecer juntos, compondo a grande família humana espírita e cristã, para que o mundo inteiro possa receber essa egrégora de pensamentos luz, pensamentos de bondade, generosidade e construção. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção de vocês, pela oportunidade. Levamos a palavra ao nosso ordenador. Venho como outrora aos filhos da terra, trazer a verdade de si para as trevas, mostrando ao mundo a existência de um Deus de amor que a tudo governa. Eu já provei que o Pai todo bem é fluência de vida na terra e além. Dai ouvido, homem, e crede, porque só a glória de Deus é eterna. Como ceifeiro a todos chamei, vinde a mim todos vós que choram e proclamei, mas ingratos os homens de mim se afastaram e as sendas do mal demandaram. Vem instruindo o pranto enxugar, como bom jardineiro a semente regar. Esculável das almas eu venho, trazendo saúde da fonte do amor. Eis-me aqui, venho a vós que oraste, ouvindo o silêncio quando a me chamaste. Em nome do Cristo, em nome do amor, entre vós sou o Consolador. Em nome do Cristo, em nome do amor, entre vós sou o Consolador. Gostaríamos de agradecer a presença do nosso irmão, que essas palavras permaneçam em nossos corações, em nossas almas, e que a gente possa carregar conosco, hoje e sempre, e fazer o uso dela, não de deixar só preso aqui. Antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir a senhora Catiúcia para passar os recados da noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco da assistência social que a gente tem aqui na Casa Terezinha Flores. A gente sabe que a máxima, da nossa máxima, né, fora da caridade, não há salvação. Pois bem, a gente batalha e luta para sermos mais caridosos e trabalharmos com os necessitados. A nossa caridade, a prioridade dela é a caridade espiritual, a caridade moral. Mas, em algumas circunstâncias, estou no vazio e ninguém aprende o Evangelho. Então, a gente acaba auxiliando, encaixando, interagindo uma caridade material e a caridade espiritual. Então, a gente tem aqui aos sábados o sopão. A gente traz as pessoas necessitadas, elas vêm e elas se alimentam. E, diante do preparo do sopão, a gente consegue fazer uma evangelização das mães, evangelização das crianças, evangelização de todos que vêm até nós, que precisam mais do alimento da alma do que propriamente da carne, né, do corpo físico. E é assim que a gente trabalha. A gente tem também, nesse meio tempo, as crianças ficam sendo evangelizadas, trabalhadas moralmente, vão se acalmando, vão sossegando seus coraçõezinhos e vão interiorizando toda a mensagem de Jesus que a gente pretende e propõe a passar. Assim como as mães também são trabalhadas no seu dia a dia, toda a necessidade moral e espiritual que tem no seu ambiente materno, né, no seu seio familiar. A gente também trabalha aqui aos domingos com a evangelização. É um grupo de estudo, trabalha o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse grupo é maravilhoso.
Eu sou suspeita porque eu adoro. É um grupo assim fantástico, como a Adonai falou ontem, que é importante a gente estudar todas as obras, mas estudando juntos, um dando um pouquinho de si, o seu entendimento e chegando a um senso comum, é muito mais fácil e muito mais prazeroso. Então, é um convite que a gente faz, aos domingos tem esse grupo de estudo, também no mesmo horário do grupo de estudo, que é de 10 às 11h30, tem um grupo de estudo da mocidade das crianças, que também é trabalhado o Evangelho, a evangelização dessas crianças, desses jovens. Para os pais, esse recadinho é muito importante. Tragam seus filhos, eles gostam, a mocidade está toda aí, está toda assim, feliz por estar participando. É muito bom, preenche nossos corações e a gente consegue evoluir cada dia um pouquinho mais. Esse mesmo recado de hoje é esse. E só lembrando que todos os ensinamentos que a gente passa aqui, que a gente aprende também, né, é através do ensino do Mestre Jesus e de Kardec, né, de Allan Kardec. É tudo embasado na doutrina espírita, né, à luz da doutrina espírita. Um abraço a todos, boa noite. Bem, amanhã à noite nós vamos estar encerrando a 8ª Semana Espírita. Quem vai estar aqui falando com a gente vai ser o nosso amigo Anderson, que está falando sobre o livro O Céu e o Inferno. Então, assim, eu deixo o convite aberto. Espero que todos compareçam amanhã. Tenho certeza que vai ser tão bom quanto todos os dias aí da semana. Então, espero que quando todos saírem daqui, possam levar consigo esses conhecimentos e fazer uso em casa. Agora, para a nossa prece final, gostaria de pedir nossa irmã Lena para estar fazendo essa prece. Vamos acompanhar mentalmente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que amor e bondade. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por essa nossa esta noite e toda semana aqui ao Renato. Que as vossas bênçãos possam envolver os nossos corações, os nossos mentes, trazendo-nos, Senhor, mais compreensão, mais amor por nós mesmos e principalmente, Senhor, por eventos que se diz em nosso Senhor. Nós nos rogamos a vossa misericórdia para com eles. Estes irmãozinhos, Senhor, que muitos aqui se encontram nesse instante e vieram junto conosco, Senhor, que eles possam ter sido aliviados, consolar, assim como nós, Pai amado, que possamos sair deste pronto-socorro, desta escola, desta oficina de amor, mais fortalecidos do que aqui estamos. Que esta mensagem está envolvida em homenagem não só de Senhor, em todo o vale do Jequitinhonha, possa todos nós, encarnados e desencarnados, ter recebido, Senhor, estar recebendo a vossa superior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos perdoam. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E é na harmonia dessa prece que rogamos ao Mestre Jesus que nos acompanhe hoje e sempre, todos os nossos caminhos. E assim seja, sigamos em paz.